E aí galera do BRMX, tudo bem? Que é Elton quem está falando, junto com o Mal Haas. Sou um dos idealizadores do OmniBI BRMX, que tenta trazer um pouco para o Brasil dessa cultura que existe muito lá fora, principalmente nos Estados Unidos, de analisar os dados gerados pelo esporte. Talvez vocês já tenham visto, mas uma dica que eu deixo é assistir ao filme O Homem que Mudou o Jogo, com Brad Pitt. É um filme baseado numa história real e relaciona com o beisebol, mas é bem bacana. Vocês vão entender o quanto os números e os dados são importantes para que a gente possa, no esporte, trazer grandes resultados. Então eu estou gravando esse vídeo hoje, sábado, né? Um sábado, dia 27 de janeiro. Temos logo mais a etapa do AMA Supercross, já tivemos três, o de hoje à noite é a quarta etapa, já tivemos Anaheim 1, Houston e Anaheim 2. E em cima desses números, a gente já vai dar uma olhada em alguns pontos importantes aí para essa temporada 2018. Não quero me estender muito nesse vídeo, então vamos logo iniciar a nossa conversa aqui. Tudo que eu vou mostrar, ele já está dentro do BRMX. Então vocês podem ver que eu estou aqui no BRMX, eu venho aqui em classificação, AMA Supercross, beleza? Vai abrir a página com a classificação. Isso aqui é um trabalho que foi feito que é bem bacana. A gente trouxe para vocês todo o histórico do ano passado e a gente está construindo o histórico desse ano. Então vocês vão ver aí que já tem a etapa de Glendale hoje, né, 27 de janeiro. Está aqui, ela está em branco. Essa história vai ser construída hoje à noite. Mas todo o trabalho de BI, né, todo o trabalho em cima de BI, ele parte de uma pergunta. E eu acredito que a minha grande pergunta, e também a de vocês, em relação à temporada do ano passado, é como o Eli Tomac conseguiu perder o campeonato para Ryan Dungey, né? Então eu acredito que essa é a grande pergunta. Todo o trabalho de BI, ele surge de uma pergunta, de um problema. Então, para mim, na minha visão, essa é a grande pergunta para a temporada passada. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui nos números desses dois pilotos ano passado. Ryan Dungey terminou o campeonato com 359 pontos, enquanto o Eli Tomac terminou com 354. Dungey ele liderou 97 voltas, enquanto o Tomac liderou 180 voltas. Hole shot, 3 para o Tomac, desculpa, 3 para o Dungey contra 2 do Tomac. Hole shot não quer dizer muita coisa, né? Mas voltas, liderando voltas, ela é importante a gente parar para pensar. Tomac, além de liderar mais voltas, ele também venceu mais corridas, né? Tomac venceu 9 corridas ano passado. Porque também não adianta o cara liderar bastante voltas e na hora do vamos ver, ele não conseguir vencer, né? Então vamos fazer uma classificação, e se vocês conseguem fazer, ó, qual é o ranking dos que mais lideraram voltas? Mas ficou dentro disso. Ficou o Tomac com 180, o Dungey com 97, o Muskin com 62, Roczen com 37. Então, Tomac realmente foi o cara que mais liderou voltas ano passado. Mesmo assim, não venceu. Eu preparei para hoje. Vocês descendo aqui, ó, vocês encontram esse número 2, essa página 2 aqui, ó. Se vocês navegarem para frente, nós vamos cair nesse painelzinho aqui, tá legal? Esse painelzinho aqui, desconsiderem esse nome inicialmente, esse painelzinho aqui vai fazer a gente enxergar algumas coisas importantes. Eu vou filtrar também pela temporada de 2017 e vamos olhar aqui para esse gráfico. Nesse gráfico aqui, ó, eu tenho essa linha de cima são as quantidades de pontos máximos que os pilotos, os 22 pilotos no main event poderiam somar. A gente sabe que no ano passado, com a regra de que no máximo dava 25 pontos, do primeiro ao 22º, se somássemos todos os pontos deles, por etapa daria 223. Isso eu escrevi no primeiro post dessa série do BRMX. Então, a gente já consegue enxergar aqui em Anaheim 2, em St. Louis
pilotos não terminaram a prova, não pontuaram dos 22. Todos os demais, os pilotos terminaram. Mas a nossa questão não é essa. Nossa questão é olhar para o Tomac, né? Então vamos selecionar aqui, ó. Eu vou usar como filtro aqui embaixo, mas eu já vou explicar certinho para vocês. Então eu vou clicar no Tomac aqui, tá legal? Vocês vão ver que o gráfico mudou. O gráfico foi para 25 pontos. Quando eu selecionei o Tomac, a gente selecionou, o gráfico também se reconfigurou, porque no máximo o Tomac pode, por etapa, fazer 25 pontos, correto? Então nós temos todas as 17 etapas aqui embaixo e a pontuação máxima que ele alcançou em cada etapa. Então vamos lá. Tomac começou a temporada de uma forma mediana, mas a partir de Phoenix ele foi muito bem. Ele venceu em Phoenix, venceu em Auckland, venceu em Minneapolis, venceu em Toronto, venceu em Daytona, venceu em Indianápolis, venceu em Detroit, venceu em St. Louis e venceu em Salt Lake City. São 9 vitórias do Tomac na temporada do Supercross do ano passado. Isso é um número realmente muito bom, muito formidável. Mas a gente tem 6 pontos em Arlington, que foi o pior resultado dele na temporada passada. Nesse gráfico aqui embaixo, ele se chama gráfico de dispersão. Vocês vão ver que no eixo Y tem os mesmos 25 do gráfico de cima, e no eixo X nós temos aqui também as etapas. Na hora que eu der o play aqui, vocês vão ver cada bolinha dessa aqui representa um piloto, certo? Eu já selecionei o Tomac. Quando eu der o play, vocês vão ver cada resultado do Tomac por etapa, por pista, sendo plotado nesse gráfico, tá legal? Eu vou dar o play então para vocês verem. Percebam que essa linha que se criou é a linha da trajetória do Tomac durante a temporada passada, e percebam que ela é uma linha consideravelmente grande, certo? Ela é uma linha que ela vai dos 6 pontos aqui que ele conquistou em Arlington até os 25 pontos que ele conquistou em Phoenix e naquelas 9 etapas que ele venceu. Então, essa é a trajetória, essa é a configuração dos pontos do Tomac ano passado. Bem, a gente vê que aqui em cima ele tem uma configuração bem linear, né, nas vitórias dele. E aqui ele tem uma configuração que apresenta uma grande variação, uma grande trajetória aqui. Vamos comparar agora os dois gráficos com outro cara que a gente quer conhecer, que é o Ryan Dungey, né? Então, vejamos que o gráfico do Ryan Dungey aqui já não tem aquela linearidade que o gráfico do Tomac apresenta, certo? Ele já é bem mais não tão linear. Ele já é bem mais variou mais, correto? E o Dungey, ele tem os pontos máximos dele em Anaheim 2, que ele venceu, em Atlanta, que ele venceu, e em East Rutherford, que ele venceu. Então ele venceu 3 etapas contra as 9 do Tomac, certo? Mas quando nós vamos olhar aqui para baixo, vocês já devem ter percebido que a configuração da linha ela é bem diferente da configuração da linha do Tomac, né? Então eu vou dar um play aqui para a gente ver como se comportou os pontos do Ryan Dungey no ano passado. Percebam que por mais que nesse gráfico aqui, aparentemente, a trajetória do Dungey não foi tão linear quanto a do Tomac, percebam que a variação de pontos em cada etapa, no decorrer das 17, não foi muito grande. A linha dele aqui foi bem curta, correto? Olha só, os piores resultados dele também foi em Arlington, coincidência com o Tomac, mas foi 18 pontos. E ele teve um 18 pontos em Daytona, ele teve um 18 pontos em Seattle, e ele teve
ele só precisou fazer 18 pontos em Las Vegas para ser o campeão da etapa. Então ele soube jogar com a regra de pontuação e com isso foi vitorioso. Então percebam o quanto é importante olhar para os números e tentar entender, e esses gráficos aqui nos ajudam a compreender, visualmente a compreender melhor a situação, o quanto um piloto, por mais que ele vença etapas, se ele não tiver uma consistência durante a temporada, isso vocês sabem muito bem, ele não consegue um resultado no fim, um resultado tão importante como ele esperava. Bem, já que a gente fez essa análise aqui, eu vou liberar aqui, tirei o Dungeon da seleção. Já que a gente fez essa análise para 2017, eu acho que com 3 etapas a gente pode fazer uma análise para 2018. E aí nós temos os caras que estão brigando pela temporada. Vamos olhar novamente para o Tomac, né? Vamos clicar no Tomac. Como vocês já viram na temporada passada, essa linha aqui do Tomac não é muito vantajosa para ele, correto? Vamos colocar aqui as 3 etapas então para a gente ver a trajetória dele. Isso aqui é um mau sinal para o Tomac, né? Se ele olhar para esse gráfico do ano passado, ele já sabe que ele tem um grande problema nesse ano para enfrentar. Talvez ele não tenha um cara tão frequente como o Dungeon, e isso seja uma vantagem para ele. Porque se ele pega um cara frequente como o Dungeon, ele tem um grande adversário aí. Outro cara que venceu a etapa esse ano foi o Marvin Musquin, né? O Marvin Musquin, como dizem os franceses e belgas, mas o Marvin Musquin. Então vamos ver aqui a trajetória. O Musquin, que venceu a primeira, também tem um gráfico aí que não é muito favorável a ele, correto? Então, Tomac pode ficar satisfeito com isso. Porém, temos aí um cara que está mostrando uma trajetória muito parecida com o que o Dungeon apresentou ano passado, que é o Jayce Anderson, né? Então, olha só, nas 3 etapas ele teve pouca variação. Ou seja, se a gente tem que apostar em alguém, olhando para essas 3 primeiras etapas, obviamente, tem muita água para rolar pela frente, tem aí a etapa de hoje, são 17 etapas no ano, tem muita coisa para acontecer ainda, mas olhando hoje, eu apostaria todas as minhas fichas no Anderson. E aí vocês podem me dizer uma coisa também, temos um cara aqui nessa brincadeira, que é o Winston Peake, que o cara é um reloginho. Nas 3 etapas, somos 18 em Anaheim 1, 18 em Houston, 18 em Anaheim 2. Ele tem ficado em 4º lugar. Só que é bom avisar para o Peake que se ele terminar as 17 etapas em 4º lugar, ele dificilmente é campeão também. Então essa consistência, ela é importante, só que um campeonato longo, somando pontos, é importante somar o maior número de pontos e não ficar só somando ponto frequente, mas lá na zona mediana já. Eu sei que 4º lugar não é uma zona ruim, ele está no top 5, mas se ele tem uma pretensão de ser campeão, ele precisa começar a fazer mais do que 4º lugar. Ele precisa começar a pegar uns primeiros lugares aí para somar nessa temporada 26 pontos e abrir uma diferença. Porque nessa zona aqui, de 1 ponto de diferença, o cara que está variando entre 3º e 5º está fazendo os mesmos pontos que ele como 4º lugar, correto? Então o ideal é que ele faça uns 26 pontos lá, que a diferença para o 2º lugar já é maior. Galera, espero que vocês tenham gostado. Foi uma análise rápida para dados e mais análise importante, análise interessante. Vamos deixar o gráfico do Anderson aqui para fechar essa conversa, tá legal? Grande abraço e boa sorte no bolão para vocês, que somem bastante ponto e continuem apostando aí, porque tá muito bacana essa temporada. E quanto mais pilotos vencerem, mais divertido é. Para nós, né, que estamos assistindo. Para eles é mais complicado. Grande abraço, até mais.